nosso tema é um assunto difícil de tratar, porque todos nós carregamos no coração, na nossa mente, no nosso entendimento, muito pouco daquilo que nós muitas vezes utilizamos para julgar. Nós temos muito pouco cabedal, muito pouco conhecimento. Nós temos uma falta muito grande ainda de sabedoria para podermos alçarmos a julgadores. E nós nos permitimos julgar. A nossa reflexão hoje é para nós aprendermos a tratar um pouco de como devemos comportar diante do erro dos outros. Porque o nosso erro, ele é pouco, né? Ele é pequeno. Nós não erramos. Os outros é que na maioria das vezes erram contra nós. Julgar tem que ser sempre baseado numa lei, num tratado, num ordenamento de leis. E a lei que rege o universo foi criada por um senhor, por alguém, por um senhor de tudo, né? Nós sabemos. Nós que já temos muito de Deus dentro do coração, nós sabemos que toda a lei foi criada por Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Senhor de tudo. E nós sabemos que Deus não julga ninguém. A lei que Ele fez é que está aí para ser cumprida e para ser descumprida, como nós normalmente fazemos. Nós cumprimos, nós descumprimos. E sob Ele, abaixo dele, nós temos o governador da nossa terra, Jesus Cristo. Ele é o intérprete da lei. E a lei de Deus é a verdade. E ele foi muito enfático, Jesus Cristo, quando inquirido pela segunda vez por Pilatos, que perguntava: tu és mesmo rei? Sim, tu dizes, eu sou. Não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Então Jesus Cristo se colocou como intérprete dessa verdade, o intérprete dessa lei. E esse testemunho ele o deu através das palavras, do ensinamento, mas sobretudo do exemplo. Precisou até morrer numa cruz para ensinar para nós que não devemos julgar ninguém. Ele, no momento da sua condenação, da sua condução ao Calvário, ele podia simplesmente ter parado tudo. Não chega, vocês estão abusando. A gente estava brincando de ensinar algumas coisas para vocês que vocês atropelaram. Vocês não precisam tirar a minha vida. Mas ele soube como se comportar, porque é esse o papel dele. Ele veio dar testemunho, né? E Jesus Cristo na terra foi bem enfático, dizendo que ele era o caminho, era a verdade, ele era a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, então ele é o caminho, né? Ele era o intérprete da lei, de tudo que Deus quer e espera de todos nós. E Jesus não julgou. Nós temos uma passagem no Evangelho onde lhe apresentaram uma mulher adúltera que foi pega em adultério. Eles faziam isso, os fariseus faziam isso, né? Os doutores da lei, para o tentarem, para saber o que ele queria, o que ele ia dizer sobre aquilo, porque Jesus se intitulava o Filho de Deus, o enviado de Deus, só que os judeus esperavam um enviado para tirá-los da escravidão do povo romano. E Jesus veio falar de outro, ele não veio falar, meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus era o reino espiritual. Tudo que Jesus falou, ele dizia do reino espiritual. E, levando essa adúltera que foi pega em adultério, e se trata só dela adulterando, mas quem é que estava adulterando com ela?
Quem estava cometendo pecado junto com ela? Ninguém falou nisso, né? E, para o tentarem, disseram: Moisés nos ensina que tem que apedrejar a mulher que foi pega em adultério. E tu, o que dizes disso? Jesus olhou para a multidão, olhou para aquela mulher, abaixou-se e começou a escrever. E fala que, depois de um certo tempo, as pessoas mais idosas começaram a se afastar. Não vamos entrar no mérito porque as pessoas mais idosas, mas a gente sabe que a pessoa que já viveu mais, ela já aprendeu alguma coisa sobre a vida. E certamente Jesus falava coisas que aquelas pessoas compreenderam. E como alguns ainda insistiam em estar ali, ele continuou a escrever. E certamente ele escrevia ali algo que dizia para aqueles que ainda persistiam em querer apedrejar aquela senhora, palavras aonde estava talvez apontando os erros que eles cometiam, ou algo que os fez também ir embora. Aí depois de um certo tempo, Jesus olha para a mulher e olha à sua volta, viu que não tinha ninguém e pergunta para ela: e aí, senhora, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Então vá, mas não tornes a pecar. Eu também não te condenarei. Então, gente, olha a postura de Jesus. Disso a gente pode tirar muitas e muitas conclusões. Eu quero analisar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, nesse fato de Jesus escrever, ele disse para todos que estavam ali que todos nós erramos, que todos nós cometemos enganos, nós somos imperfeitos e nós carecemos de perdão, nós carecemos de compreensão, nós precisamos do outro, nós não vivemos sozinhos. Em todos os lugares onde nós estivermos, em todos os serviços que nós precisamos na face da terra, nós precisamos de alguém que faça por nós. E Jesus, quando disse que nós não podemos julgar, ele acrescentou mais alguma coisa. Ele disse, nas proibições, nas 3 proibições, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Então isso é lei de ação e reação. Jesus enunciou uma lei que nós não temos condição de fugir dela. Nós colheremos aquilo que plantarmos, que semearmos. Nós colheremos na mesma medida que nós agirmos com os outros. E julgar? O que é julgar? Vamos pensar um pouco, porque a gente fica pensando, mas eu vou julgar o quê? Vou julgar quem? Vou julgar... O que eu vou julgar? O dicionário diz que julgar é tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Todo juiz julga de acordo com uma lei, né? Todo árbitro, alguém vai arbitrar alguma coisa, ele tem um código pelo qual ele se orienta para poder tomar a sua decisão. É também formar conceito, emitir parecer, emitir opinião sobre algo ou sobre alguém. Aí, pelo que Jesus nos ensinou, pelo que o Evangelho já trouxe para nós sabemos que nós devemos, antes de julgar alguém, nós precisamos refletir. Porque nós não temos a sabedoria da lei divina para julgar com justiça.
Se nós cometemos alguma injustiça julgando alguém, Jesus Cristo acabou de dizer que nós seremos julgados com a medida que formos julgar os outros. Nós seremos penalizados da mesma maneira que nós penalizamos os outros. Então, a gente precisa pensar muito bem. Todo ato que foi cometido, ele foi feito por alguém. Então nós temos duas situações para julgar: o ato ou a pessoa, o pecado ou o pecador. Então, é importante a gente também lembrar que o erro, o pecado, o mal feito, ele é reprovável e tem que ser reprovável por nós. Mas quem cometeu o erro, o indivíduo que errou, a gente precisa analisar uma série de fatos. Um dos erros mais dolorosos da humanidade, e quase que contemporânea, que foi há 45 anos, 45, 60 anos atrás, que foi a atitude tomada por Hitler, que criou o Holocausto e que dizimou mais de 6 milhões de judeus. É uma coisa horrorosa. Uma coisa que uma pessoa que tem um certo sentimento de piedade para com os outros, lembra disso, ela arrepia. Isso dói. Se nós formos olhar pelo que Jesus Cristo nos ensinou, nós devemos condenar Hitler? Jesus condenou Pilatos? Maria, sua mãe, sua doce e amável mãe, quando desencarnou, Jesus veio recebê-la e ele pediu: mãe, antes que gozes da plenitude da presença de nosso Pai, eu queria lhe pedir um favor. Vá onde se encontra Judas e o resgate. Só o vosso imenso amor é capaz de tocar-lhe o coração pelo ato que ele julgou, que ele fez, não pelo ato dele em si, mas pelo tamanho do remorso, do arrependimento que ele carrega. E Maria foi fazer isso, né? E nós sabemos que Judas, ele quando foi cometer o seu desatino de entregar Jesus aos soldados romanos, o que aconteceu com ele? Ele achava que Jesus veio para poder implantar o reino de Deus na terra e que precisava de templos da estatura, do tamanho, da moral de Jesus Cristo. Ele era um moço, sabia lidar muito bem com dinheiro. E ele pensou: eu vou entregá-lo, vou fazer um negócio bom, vou arrecadar um bom dinheiro. Jesus é um camarada muito sabido, muito esperto, ele é inatingível, ninguém pode tocar nele. Ele é o cara. Só que Judas não sabia do propósito de Jesus, ele não tinha entendido ainda a proposta de Jesus. E Jesus se deixou prender. E aquilo doeu demais em seu coração. Ele se suicidou. A história de Hitler, por que ele fez? Ele tomou a iniciativa de fazer tamanha atrocidade? Porque Hitler, ainda criança, a mãe dele foi humilhada por um casal de judeus. E que ficou uma marca profunda nele. Ele carregou isso por toda a sua existência. Ele sabia que se ele fosse convocar a nação alemã para poder ajudá-lo a se vingar, assim falando nessas palavras, com certeza a Alemanha não iria compactuar com ele. Mas ele foi muito ardiloso. Ele criou a raça pura ariana, que teria que ser defendida
a unhas e dentes, até com a morte fosse preciso. Então se criou, dentro da Alemanha, um sentimento de nacionalismo, de purismo sanguíneo, onde aqueles que não fossem tinham que ser dizimados. E os judeus eram considerados raça impura. E ele, através disso aí, convenceu todo o povo alemão a dizimar os nossos irmãos judeus. E aconteceu essa história tão triste. Com certeza, ele, se não percebeu ainda, o espírito Hitler, ele vai perceber um dia o tamanho do erro que ele cometeu, a sandice que ele perpetrou. Então, antes de condenar alguém, é preciso que nós pensemos se aquela pessoa não agiu impensadamente, ou por ignorância, se aquela pessoa caiu numa tentação, como no caso da adúltera, a tentação dela talvez fosse pela concupiscência carnal, mas talvez por necessidade de ganhar dinheiro para poder sustentar a sua família. A gente não sabe por quê. Jesus Cristo sabia, tanto é que ele começou a escrever, certamente ele reportou alguma coisa nesse sentido. E muitas de nós erramos por desequilíbrio emocional. Pegou a gente num mau momento, não é assim? Desculpe, foi mal. A gente de vez em quando não é pego numa situação assim, a gente pede desculpa, né? E as situações de penúria, muitas pessoas se arrojam a roubar porque, o filho está passando fome. Isso não lhe dá o direito de cometer tal atitude. Mas quem somos nós para julgar? O desespero desse pai, dessa mãe, desse irmão, sei lá, desse filho que vê um pai doente, ele precisa curar e ele não consegue por meios lícitos, ele procura um meio lícito. Uma pessoa doente fisicamente, alguém com uma doença mental profunda, uma loucura, os psicopatas, nós nos arvoramos a condenar a primeira notícia que dá de alguém que estuprou, que matou. O ato em si é horroroso, é reprovável, mas quem errou, ele sofre de alguma doença. Em sã consciência, ninguém comete um desatino desse tamanho. Nós não cometemos. Pelo fato de a gente não cometer, normalmente a gente se arvora no direito de julgar. Quer condenar, quer matar, quer pôr na cadeira elétrica, quer que morra, quer que seja estuprado, quer que seja judiado pela sociedade. E aquelas pessoas que estão em situação de destaque? Ele tem todo o poder na mão. Ele se desvia. Ele talvez não tenha força moral para poder se comportar adequadamente. Os portadores de riquezas, eles se acham, se não tem equilíbrio, eles se acham no direito de comprar tudo e todos à sua volta. Será que nós, no lugar de um endinheirado, de uma pessoa com muito poder, não faríamos o mesmo? Será que nós teríamos estrutura para poder suportar esse peso? E as perdas dolorosas? Como nossa irmã fez uma oração tão linda, tão profunda, tão sentimental, falando exatamente de um assunto que dói muito para nós, as perdas. A gente vê uma mãe desesperada porque perdeu o filho, ela fica louca. A gente fala, ela não tem Deus no coração, ela não tem equilíbrio. A gente não sabe o porquê que aquela mãe está naquela situação. Qual o tamanho da dor que ela está sentindo? Nós sofremos todo tipo de revés, nós sofremos abandonos, e nós muitas vezes nos desarvoramos, nós perdemos o equilíbrio de nossas emoções, nós perdemos a capacidade de raciocinar, nós perdemos aquilo que nos faz enxergar a lei com retidão, com equilíbrio.
E nós cometemos os nossos desatinos. Toda condenação é vinagre no pão da fraternidade. Eu gosto muito dessa frase de Emmanuel. Toda condenação é vinagre no pão da fraternidade. Quem vive condenando os outros, a gente não consegue ser amigo de quase ninguém. A gente é um solitário. Nós vivemos só. Quem vive reprochando as pessoas, com certeza, nós não temos olhares fraternos sobre nós. Nós somos isolados. Nós não temos a aceitação. Eu estou falando isso não é só no trabalho, não é só na sociedade onde a gente vive, com os amigos. Eu estou falando dentro do próprio lar. Quem vive apontando o dedo, quem vive condenando as pessoas, quem vive chamando a atenção, quem vive criticando, nós nos tornamos pessoas amargas, azedas. Ninguém quer nos olhar. Ninguém quer vir nos contar uma coisa boa. Ninguém quer vir falar das melhores coisas da vida. Quase tudo na nossa vida, a gente encontra alguma coisa que está em desacordo com o que a gente pensa. Então é hora da gente pensar que nós não devemos utilizar aquilo que nos contraria como oportunidade de recriminar. Quando fala alguém que está em desacordo com o que eu penso, ou que mexeu comigo, fala alguma coisa, nos coloca um título que nós não gostamos dele, aquele título está exatamente no lugar adequado. Quando nós somos nominados por algo que nós achamos um absurdo falar isso de mim, aquilo me doeu é porque eu tenho isso no meu coração. É a minha ferida mortal. Aquilo que me dói é aquilo que eu mais carrego de dificuldade. Quando alguém vem e fala, ô seu Cleiton, você é um careca. Eu vou reclamar de quê? Eu sei que eu sou careca, eu tenho consciência disso. Eu falei assim, você não gosta dela não? Nesse pouquinho de fios de cabelo que eu tenho aqui, não te agradam não? Então, gente, quando nos fala aquilo que nós temos consciência, que nós sabemos que somos, não nos desagrada. Mas aquilo que nos desagrada, que está em desacordo conosco, é a nossa ferida mortal. É ali que nós devemos começar a trabalhar. Você é um orgulhoso, Euclides. E aqui eu fico, que orgulhoso, que rapaz, eu sou, que isso? Eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Aquilo que nós achamos que é desajuste nos outros, muitas vezes é porque o desajuste também mora em nós. Porque o desajuste, o que ele nos cobra? Não é ajuste? Vamos ajustar. Quando tem alguém que fala um monte de impropérios, tentando nos diminuir, tentando nos atrapalhar, tentando nos ferir, nos machucar, ofereçamos a outra face. Não foi assim que Jesus nos falou? Se alguém lhe bater uma face, ofereça a outra. Ofereça a face do equilíbrio. Toda discórdia, tudo aquilo com o qual nós discordamos, com certeza são pontos que nós precisamos trabalhar. São ajustes que nós precisamos fazer. Tudo aquilo que vai de encontro àquilo que eu penso, principalmente quando se trata de uma atitude de alguém para conosco, é momento de refletir.
é momento de criar o acordo. Toda oportunidade que nós temos de fazer um acordo, através de uma discórdia que nos apresenta, é momento maravilhoso de nossa vida, de ir lá e corrigir. Entre marido e mulher. Um dia a esposa chega e fala: Euclides, eu não gostei disso, por isso. A gente até assusta. Pô, mas nós vimos há tanto tempo, eu não sabia que você não gostava disso. Que ótimo, que maravilha. Vamos fazer o acordo? Vamos modificar? O que mais você gostaria que eu fizesse? Toda vez que alguém comete algum ato em desacordo com aquilo que eu penso, que eu não gosto, porque os casos extraordinários de perdão, de compreensão, e são da história, nós não vamos falar, mas nós temos que lutar no dia a dia da nossa vida, no ambiente de trabalho, na família. Então toda vez que houver um momento de desacordo, de desajuste, de discórdia, o que nos recomenda é não censurar. Porque toda censura vai criar distância, vai criar afastamento. Não vai nos dar a oportunidade de corrigir, de ser corrigido. Não vai nos dar a oportunidade de consertar. Toda vez que nós enfrentarmos uma situação de discórdia, de desajuste, de desarmonia, de desacordo, o que nós normalmente fazemos? Eu não vou me meter nisso. A gente despreza. A gente tem a tendência de deixar para lá. Não, isso não é para mim. Estou fora. Mas nós estamos jogando fora a grande oportunidade dos reajustes que nós temos que ter enquanto caminhamos aqui na Terra. Então, gente, a oportunidade, quando há o desacordo, o desajuste, a discórdia, quando há o erro, não vamos desprezar quem errou. Não vamos censurar quem errou. O que nós temos que fazer? Socorrer. Como é que a gente socorre? Fazendo entendimento. Em muitas situações, naquele momento, se nós nos arvorarmos a tentar justificar, arrumar, consertar, a gente não vai conseguir porque os ânimos estão acirrados. Então, vamos calar. Vamos usar aquela humildade que nós já aprendemos e vamos ser humildes. Vamos aquietar. Vamos suportar aquela dor sem reclamar. Vamos esperar o momento certo, oportuno. Não se conserta ou não se apaga um incêndio jogando gasolina. A gente apaga um incêndio jogando água ou retirando o elemento de combustão. Eu não dou conta de apagar esse fogo, mas eu posso fazer um acero ali, limpar uma área onde o fogo para de propagar. É muito difícil calar quando a gente é ofendido. É muito difícil. Mas é o exercício que nós precisamos começar a aprender a fazer. Ele será redentor para nós. Então, no convívio familiar, vamos imaginar-se no lugar do outro. Por que ele fez aquilo comigo? Por que ele agiu assim? Tinha motivos. Para poder nós acalmarmos o nosso coração, para achar que, puxa vida, eu não precisava ter feito assim. Mas vamos entender por quê. Vamos mostrar, sobretudo, apreço à pessoa, mesmo sendo ofendido, vamos mostrar apreço. Eu gosto de você. Doeu esse mim, mas eu gosto de você. Eu não quero que isso propague. Eu não quero que isso fique mácula, fique mancha. Né? Vamos vibrar entendimento e carinho. Se nós não pudermos falar nada,
emite um sentimento de carinho e de apreço por aquela pessoa. Vamos se falar, usar palavras mais nobres, usar palavras que confortam, palavras que nos colocam num patamar diferente. Vamos deixar os palavrões, as palavras menos dignas de lado, porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? É usar um palavrão, é xingar. Tudo isso que eu estou lhes falando, gente, isso é recomendação de Emmanuel, viu? Na obra dele. Em toda situação, gente, por mais difícil que seja para nós temos que envidar esforços, nós temos que ajudar a amenizar o erro. Se nós começarmos a valorizar demais aquele erro, aquela situação, nós vamos piorar a situação, né? Amar os inimigos e ajudar os que nos perseguem. Está aí a grande lição para nós, que Jesus Cristo nos recomendou. Toda vez que nós fomos ofendidos por alguém, que nós fomos atacados por alguém, que alguém nos machucou, que nos doeu o coração, vamos lembrar dessa recomendação de Jesus. Amar o inimigo. E se for um inimigo que nos fez uma ferida mortal, tirar o nosso filho, estuprar a nossa filha, fazer um mal muito grande, nos dar um prejuízo enorme, nos inviabilizar a existência, com certeza nós não teremos ainda capacidade de ir lá e abraçá-lo. E Jesus não pediu que nós fizéssemos isso. Ele só pediu que nós orássemos por eles. Conjugar emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo. Que objetivo é esse? A obra do genuíno esclarecimento das almas na nova mentalidade cristã, que deve ser a fraternidade entre todos nós, que deve ser esse amor que nós devemos cultivar uns pelos outros, para nós fazermos um mundo melhor, um mundo de mais paz. Enquanto estivermos condenando todos aqueles que erram, enquanto nós estivermos pedindo cadeia, forca e pena de morte por aqueles que erram, nós estamos nos oferecendo a oportunidade de dizermos para Deus que a criação dele é muito feia, que a criação dele é horrorosa, que não merece a nossa consideração. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.